deputado José Américo, deputado Caio França, deputada Edna Macedo, deputado Ataíde Teruel e o deputado Alex de Madureira, que está hoje na presidência por conta do não poder comparecer, a nobre deputada Analice Fernandes, que é a nossa presidente nessa comissão. Ela nos pediu que estivéssemos aqui para poder não deixar que a nossa reunião não acontecesse. Ela está com problema de saúde, já está justificado, e peço que todos nós possamos pedir a Deus que restabeleça logo a saúde da deputada Analice Fernandes. Tem também aqui uma justificativa do nobre deputado Fernando Cury, justificando a sua ausência por um compromisso inadiável fora da casa. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Edna Macedo. Para dispensar a leitura da ata. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a leitura da ata da reunião passada. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei. Eu quero aqui, antes de nós iniciarmos a ordem do dia, se tiver algum deputado ou deputada que queira pedir vistas, eu gostaria de já colocar aberto aqui os microfones para que se manifestem os deputados que queiram fazer algum pedido de vistas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Edna Macedo. Eu peço vistas do item 4. É regimental, pedido de Vossa Excelência, vistas do item de número 4 para a deputada Edna Macedo. Mais algum deputado? Então vamos à ordem do dia. Item de número 1, projeto de lei 981 de 2017, de autoria da deputada Marta Costa, que institui a campanha estadual de conscientização sobre o consumo do medicamento Oxifest. O relator foi o deputado Edmir Chedi, que teve voto favorável, e um voto em separado da deputada Janaína Pascoal, contrário. Informo que a votação será uma votação nominal, já que temos um voto em separado da deputada Janaína Pascoal. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação, como vota o nobre deputado Caio França. Presidente, meu voto vai com o relator, com um voto favorável, por conta do histórico aqui meu na comissão, de insistir aqui na importância das instituições de campanhas por parte dos deputados. Voto com o voto favorável do deputado Edmir Chedi. Voto favorável do deputado Caio França. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Excelência, eu mantenho meu voto contrário, só esclarecendo que a preocupação é porque a onda de utilizar esse remédio para finalidades outras acabou. E muitos médicos temem que uma eventual campanha faça renascer a tal onda, entendeu? No lugar da gente ajudar a não utilizar inadequadamente, que nós façamos uma espécie de publicidade. Né? Mas só por isso eu mantenho meu voto contrário. Como vota a nobre deputada Edna Macedo? Eu voto com o relator, senhor presidente, porque, inclusive, tem um outro projeto de lei da própria Marta Costa sobre esse consumo de medicamentos anorexígenos. Tá? Então, eu voto favorável ao projeto. Como vota o nobre deputado Ataíde Teruel? Conforme o relator. Como vota o nobre deputado José Américo? José Américo. Eu voto com o relator. José Américo, eu olhei para o senhor e pensei num outro nome agora, mas eu não vou falar aqui, não. Depois eu falo pessoalmente para o senhor. Tá bom? Mas seria um elogio. Muito obrigado. Tá bom? Eu quero votar aqui como relator também, não contrariando aqui o voto da nobre deputada Janaína Pascoal. Entendo também as suas convicções e o seu pensamento, respeito,
mas faço voto aqui com o relator, o deputado Edmir Chedid. Então, por 5 votos a 1, é aprovado o item de número 1. Item de número 2, projeto de lei 231 de 2019, da deputada Marta Costa, que institui a campanha estadual de conscientização sobre o consumo de medicamentos anorexigênicos, né? Relatora foi a deputada Edna Macedo, com parecer favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 3, projeto de lei 355 de 2019, do deputado Coronel Telhada, deputada Mônica, da bancada ativista, e deputada Marina Elou, obriga as redes públicas e privadas de saúde a oferecerem leito ou ala separado para mães de natimorto e ou mães em óbito fetal. O relator foi o deputado Fernando Cury, com voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu quero anunciar aqui a presença do nobre deputado Edmir Chedid. Item de número 5, projeto de lei 567 de 2019, do nobre deputado Ed Thomas, assegura a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do Estado de São Paulo. A relatora foi a deputada Edna Macedo, com parecer favorável. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 6. Projeto de lei 628 de 2019, do nobre deputado Ataíde Teruel, que institui o programa de assistência social e psicossocial aos envolvidos em acidentes de trânsito com motocicletas. A relatoria foi do deputado Alex de Madureira, que foi favorável ao projeto, com a emenda ora proposta. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência poderia só esclarecer a emenda, que eu fiquei agora em dúvida? Claro. Foi uma emenda que foi proposta, se eu não me engano, aqui pelo deputado Ataíde Teruel. Eu acho que só teve uma modificação com a nomenclatura, tá? Tirando o motociclistas e indo para a categoria de motofretistas. Tá? Só essa mudança realmente que foi, inclusive, proposta pelo nobre deputado Ataíde Teruel. Em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos agora para a pauta conclusiva, deliberação conclusiva. O item de número 7, projeto de lei 691, da deputada Maria Lúcia Amari, conclusiva, institui o Dia Estadual do Medicamento Genérico. O relator foi o deputado Edmir Chedid, foi favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 8, projeto de lei 734 de 2019, do nobre deputado Fernando Cury, conclusiva também, institui a Semana do Arroz e Feijão. Deputado que foi o relator, deputado José Américo, foi favorável conclusivamente. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Veja,
a alimentação, né, quanto mais saudável, melhor para a saúde. Mas eu estou em dúvida se criar a Semana do Arroz e Feijão é assunto da Comissão de Saúde. Eu não consigo ver. Porque na CCJ, a gente aprecia várias, né, semanas e dias comemorativos, mas eu não consigo ver por que seria a matéria afeta a Comissão de Saúde. Eu não li, eu não me lembro agora, eu não li esse projeto como um todo, mas se ele tiver algo que esteja indicando que isso é pela alimentação, a alimentação saudável. Exatamente tem a ver com a Comissão de Saúde, é por esse motivo que ela passa também pela Comissão de Saúde. Só por esse motivo, é mais um cumprir a regra do que outra coisa. É intrigante, né? Está dizendo a assessoria que é precisamente isso. Eu não como arroz com feijão, mas por uma questão de princípio, não me oponho a ter uma comissão aliás, uma semana de arroz e feijão, né? E vai passar por outras comissões, viu, Janaína? Vai ter que passar por outras comissões também. Aqui, como diz respeito à comida, então passa aqui também. Vai passar por outras comissões também. Nesse caso específico, como aqui é conclusiva, ela passou na CCJ, está passando verdade, aqui perfeito. E até terminou. E já conclui. Continuando aqui em discussão, não havendo mais oradores inscritos, é encerrada a discussão. Em votação, Do regime. Isso engorda. deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada, não é saudável. Item de número 9, moção número 59 de 2019, do deputado Campos Machado. Apela ao senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, bem como aos demais membros daquela Casa de Leis, para que, em caráter de urgência, deliberem e aprovem o projeto de lei da Câmara, número 37 de 2013, de autoria do deputado federal Osmar Terra, que altera o dispositivo da Lei Federal número 11.343, de 23 de agosto de 2016, objetivando, dentre outras finalidades, o aperfeiçoamento do sistema de atenção aos usuários e dependentes de drogas e suas famílias. O relator foi a deputada Janaína Pascoal, contrário conclusivamente. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão, deputada Janaína. Só para esclarecer, quando os autos vieram para as minhas mãos, este projeto já tinha sido aprovado no Congresso. Mas, para ter certeza que estávamos falando do mesmo assunto, eu chequei bonitinho a numeração e confirmei. Então, assim, eu acho que acabou perdendo sentido na medida que já é lei. Né? Já há até eventos para discutir o impacto dessa mudança aqui. Então, só para esclarecer que a objeção foi só por este motivo. Ok. Em discussão, não havendo mais oradores inscritos, é encerrada a discussão. Em votação, deputados e deputadas que forem favoráveis ao voto, permaneçam como se encontra. Aprovado o voto, rejeitado a moção de número 59 de 2019. Item de número 10, moção 117 de 2019, do deputado Rafa Zimbaldi, apela ao senhor presidente da República, para os senhores presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e ao ministro da Saúde, a fim de que os médicos cubanos do programa Mais Médicos sejam reaproveitados na rede de saúde pública, mantidos em todo o território, em todo o estado de São Paulo, especialmente na região de Campinas e em todo o país. O relator foi o deputado José Américo, foi favorável conclusivamente. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão. Em votação, deputados e deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu queria aqui perguntar aos nobres deputados se nós podemos dar como lido os itens para a ciência, uma vez que o nome já diz aqui, é só para a nossa ciência. Se todos aí têm a pauta em mãos, todos já estão cientes. Se todos concordam, permaneçam como se encontram. Lido também, dado como lido, os itens para a ciência. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputada Janaína. Primeiro, gostaria de deixar registrado, né, que eu desejo a recuperação para a nossa presidente, meus votos de que ela se restabeleça rapidamente. Agradecer Vossa Excelência por realizar a reunião. Eu acho muito importante essa reunião ocorrer, porque de todos os pleitos da população, eu faço isso como uma medição até das mensagens que eu recebo. Saúde, né, está no topo. Então, eu acho muito importante nós fazermos essa reunião. Agradeço Vossa Excelência, os colegas também. E eu gostaria de trazer algumas notícias de ações e de reuniões que têm a ver com o nosso tema. Ontem eu fui à Secretaria de Saúde, fiz uma reunião com o secretário de Saúde e com a equipe praticamente inteira lá da Secretaria, e também com o superintendente da FURP. Fui conversar com a equipe sobre diversos temas. O primeiro tema, que o senhor conhece bem, né, está aqui o presidente da comissão também, né, que é a questão da FURP, porque, obviamente, eu não estou tão integrada como os senhores estão, porque estão analisando há mais tempo, mas eu me debrucei sobre a questão, e eu estou convencida que extinguir a FURP na sua totalidade será um equívoco. Então, eu já tinha conversado com o governador quando ele esteve aqui, fui ontem conversar com o secretário, e eu entendo, pessoalmente, que nós precisaríamos, talvez, nos unir aqui numa junta suprapartidária, os senhores que conhecem melhor o tema, para conversar com essas autoridades, para pedir mesmo. A minha ideia é a seguinte: extingue a Américo Brasiliense, que efetivamente foi um contrato que eu vejo, até seu ponto de vista jurídico, como nulo, por princípio, extinguir Américo Brasiliense, ficar com Guarulhos, fazer um PDV daqueles funcionários, porque eles relataram, e eu acredito que tem aí algum fundo, que eles têm muitas faltas de funcionários, tem funcionários já com idade avançada. Nós poderíamos pensar num PDV para dar uma enxugada na unidade de Guarulhos, mas manter a unidade de Guarulhos, né? A reunião com o governador, para mim, sinalizou que ele havia gostado dessa sugestão. A reunião ontem com a equipe do secretário e com o próprio superintendente da FURP não me trouxe a mesma sensação. Me parece que a equipe técnica está mais voltada à ideia de extinguir mesmo ou privatizar a FURP na sua integralidade, as duas unidades. Eu entendo que o que a comissão, o que a CPI está analisando é o aspecto dos desvios, né? Eu entendo até que criminal, né? O âmbito é criminal. Nós aqui temos o dever de analisar o impacto na saúde. Então, eu vejo como uma missão da nossa comissão de saúde aqui discutir e atuar nessa matéria. Eu não sei se eu tenho uma imagem equivocada do papel de uma comissão, né? Mas eu não acho que a comissão, com todo respeito, seja apenas uma reunião para a gente analisar projetos. Acho que um tema como esse precisa ser debatido aqui, porque tem impacto. Então, é esse tema. A questão do Oncocentro, né? A gente foi ao Oncocentro, teve lá um abraço simbólico no Oncocentro, alguns colegas aqui também foram. São colegas que, historicamente, têm uma pauta, né, de proteção dos trabalhadores, dos funcionários públicos, que não é a minha. Eu não tenho nada contra os trabalhadores nem os funcionários públicos, mas eu estou preocupada com o impacto na saúde. Entendo que o fechamento do Oncocentro vai ter impacto. Ontem eu fui para essa reunião, a princípio, para visitar a ala do HC, que receberia toda a instalação do Oncocentro. Eles ainda estão preparando, então acabei não podendo fazer essa visita. Se ficar pronto, eu vou visitar, trarei a notícia aqui para a comissão, mas me parece que é um assunto da comissão. Entende, Excelência? A minha preocupação é que o governo envie esses projetos, e quando os projetos do governo chegam, todos nós sabemos, né, vem um rolo compressor para votar em 1 semana, 2 semanas, e que nós não tenhamos tempo de amadurecer esses temas, né? Então, assim, eu gostaria mesmo de pedir um envolvimento maior da comissão nesses assuntos, porque vai ter impacto na saúde, e não é na saúde só do Estado, é na saúde do país, porque a FURP, por exemplo, vende para o Brasil inteiro. Então, são esses 2 temas, e eu queria lembrar que na nossa última reunião, na semana retrasada,
nós ficamos de fazer as sugestões para aquele evento de telemedicina também. Isso, se eventualmente como se fosse Vossa uma Excelência audiência pública. puder perguntar se algum colega trouxe as sugestões, eu já tinha até passado as minhas para a presidente, para a gente tentar organizar esse evento também. É isso, Excelência. Obrigado. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, deputado Edmir Chedid. Cumprimentar o senhor, que preside hoje a sessão, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos assistem. Dois motivos da minha questão de ordem. O primeiro é sobre a fala da nobre deputada Janaína Pascoal. A CPI vai findando os seus trabalhos, o presidente em exercício é o relator final da matéria, muitas oitivas foram feitas, eu acho que se elucidou, acho que a Assembleia fez o papel que deveria, dentro de uma denúncia de um reequilíbrio econômico e financeiro, onde houve uma delação premiada. Está bem claro o que aconteceu lá, ao meu ver, né? A CPI, em momento algum, foi formada com o intuito de fechar a FURP, muito pelo contrário. Alguns têm dito isso, inclusive, que eu refuto aqui, porque eu não ouvi de nenhum colega deputado que faz parte da CPI, que a CPI foi feita porque o governo desejou ou porque queríamos fechar a FURP. Acho que todos lá não desejam o fechamento da FURP. É claro que ficou constatado que a FURP, financeira e economicamente, traz prejuízo aos cofres públicos. Agora, no poder público, você tem... ele não tem a finalidade, o poder público, de obter lucros. Ele tem o objetivo de prestar o bem à sociedade. O Exército, por exemplo. Exército, exemplo, muito bem lembrado, deputado Américo. Então, o que ocorre? O Estado, eu acho que vem sanando a FURP, né? Havia um contrato explicado hoje nós tivemos o depoimento do ex-secretário Davi Uip, que foi muito esclarecedor dos fatos, afinal, ele foi um dos secretários que mais permaneceu na pasta, 4 anos e 7 meses, ele mesmo colocava hoje. Quando chegou lá o contrato da PPP já estava assinado, tomou as providências cabíveis, é uma PPP, uma legislação diferente, reduziram o pagamento da PPP. Para quem não sabe, a PPP foi firmada em cima de quem desse mais descontos numa tabela que é nacional de preços de medicamentos. Na época, a empresa que ganhou cerca de 50% de desconto da tabela, e hoje os laboratórios privados, o governo mesmo tem ata de registros, que concedem um desconto de 90% da tabela. Então ficou um desequilíbrio numa PPP que foi a primeira na área de saúde. Como nós tivemos em 1998, o início das concessões das estradas, que foi fruto de 2 CPIs nessa casa, se não me falha a memória, e de muitos questionamentos, e que é um programa que deu certo hoje, que está sendo melhorado a cada dia que passa. Cada governo que passa vai se melhorando, as novas licitações vão aprimorando, tudo é um novo momento. E o momento da época era um desconto na tabela de 50%. Hoje o governo compra com 90% de desconto na tabela. Não sei se a tabela é que subiu demais, ou a tecnologia e a produtividade das empresas da iniciativa privada conseguem produzir uma quantidade tão grande que abaixa o custo fixo e os remédios são mais baratos do que eram na época. A CPI tem formulado, e nós esperamos que os relatores possam apreciar isso no seu relatório, lá nós temos 4 subrelatores e o relator final. CPI tem seu prazo para término dia 9 de novembro. A gente espera que a gente possa findar isso antes. Acho que o governo do Estado, e é o deputado Alex de Madureira, que é o relator final, ele vai conseguir unir os 4 relatórios, dar uma posição para todos nós, deputados da Casa. O que fica muito claro é o seguinte: eu aprendi na iniciativa privada, quando você presta serviço ao governo por uma concessão, por exemplo, você tem o serviço que dá lucro, o serviço que dá prejuízo. O prejuízo é o social que você tem que fazer. O governo é a mesma coisa, ele não objetiva lucro. Ele objetiva prestar serviços bons à população. É o Oncocentro, é a FURP. Butantan. Butantan é superavitário hoje, muito superavitário, né?
Então, a gente tem até colocado nas oitivas que a gente tem ouvido, buscado informações de quem conhece melhor o tema, porque o governo não transfere todo aquele arcabouço, 2 fábricas, quase 500 mil metros de área, fábricas enormes que custam milhões de reais. Por que não passa lá para o Butantan? Por que o Butantan não passa, já que ele é superavitário, perde um pouquinho do seu lucro e compõe e continua fabricando remédios que são negligenciados pela iniciativa privada? É um caminho que talvez o Estado possa tomar. O que eu acho que muitas vezes todos os senhores aqui, essa escola, essa Assembleia Legislativa, eu sempre digo o seguinte: aqui não tem professor, a gente vai aprendendo com os colegas, com a assessoria, com as pessoas que convivem com a gente todo dia. O senhor governador é novo na política. Às vezes tem alguém na orelha dele lá, ó, fecha porque dá prejuízo, fecha porque dá prejuízo, fecha. Ele, como bom gestor, e parece ser, mas vamos fechar o que está dando prejuízo. Mas tem a parte social que precisa ser vista, né? Precisa se avaliar como um todo, né? Você tem algo que é muito lucrativo, que é importantíssimo, que é o Butantan, e você tem algo que estava dando um grande prejuízo e que está dando menos prejuízo hoje, com as medidas que o governo do Estado vem tomando. Por exemplo, 35 milhões de reais a FURP gastava para armazenar e distribuir remédio. Remédio não que só ela produzia, que ela comprava para fornecer para o Estado de São Paulo, nos municípios todos. Quer dizer, não é uma conta da FURP. E agora foi passada diretamente para a Secretaria de Estado de Saúde. São 30 e poucos milhões que você tira de despesa da FURP, que não é da FURP. Agora está no local certo, está colocado lá, quem tem o custo é a Secretaria. A FURP está começando a vender mais remédio para outros estados, para o governo federal, para municípios de outros estados. Ela vem num crescente. Tem que enxugar a máquina, olha. Geraldo Alckmin tem muitos erros e muitos acertos, como todos nós, mas tem um ditado que ele dizia, que eu aplico sempre, na minha vida privada, inclusive: despesa é que nem unha, corta todo dia porque cresce. Tem que achar um jeito de cortar. Isso ele tinha razão, né? E quem ouve mais, erra menos. Ele também deveria ter ouvido mais, talvez hoje ele fosse presidente da República. Mas ele tem razão no que diz também, tem que fazer o que pensa, né? Eu acho que o governador Dória está sendo, num primeiro momento, essa ideia de enxugar o governo do Estado é importante, todos nós sabemos, o Estado tem que cuidar de saúde, educação, segurança pública, principalmente, mas tem que avaliar caso a caso. Tem coisa que não é prejuízo, tem coisa que é investimento. A FURP tem 50 anos. Ela já prestou muito serviço, ela fabrica remédio que ninguém quer fabricar porque não dá lucro. E aí, vão ficar sem penicilina, por exemplo? Né? Então, desculpa, estou me alongando, presidente, mas até para dar aqui para a Comissão de Saúde, o que está acontecendo um pouquinho na CPI, qual é o meu pensamento pessoal, pelo menos. Nós estamos aguardando por esses dias, senhoras e senhores deputados, a FIP foi contratada logo no início de 2014 pelo ex-secretário da VIUIP para fazer um levantamento. E lá demonstrava que a fábrica lá de Américo Brasiliense, que é a nova fábrica, que é administrada dentro de uma parceria público-privada, em 5 anos deu 65 milhões de prejuízo para manter a fábrica fechada, porque ela não estava operando. Só para manter os equipamentos que estão lá, manutenção, guarda, limpeza, manutenção de uma fábrica fechada. Ela continua dando prejuízo hoje? Não, porque está se pagando o preço da tabela. O governo já vem pagando com 90% de desconto na tabela. Bom, há uma dívida aí a ser discutida com a empresa que ganhou a licitação? Tem. Como vai resolver? Ninguém achou solução para isso até hoje, né? A legislação é diferente.
de parceria privada. Tem que se achar uma solução, encontrar um caminho. Mas o Estado parou de pagar 90 milhões que pagava, e está pagando 34 milhões, que é o preço lá dos remédios a preço de ata de registro de preço. Nós estamos esperando na CPI agora a informação. O atual governo do Estado, a atual gestão, contratou a FIPECAP para fazer uma avaliação da FURP. O que fazer com a FURP? Quais as saídas que a FURP tem? O que vai fazer com esse contrato da parceria privada? Quais são as soluções? Então, acho até muito prematuro falar em encaminhar um projeto para a Assembleia da extinção da FURP. E aí eu pergunto, onde estava o Ministério Público até então? É uma fundação, não tem curadoria da fundação? Onde passou o Ministério Público todo esse tempo até hoje, né? Então, nós esperamos que... Nós já requisitamos aí esse trabalho que está sendo feito por essa empresa de auditoria e para orientar o governo, para que a CPI tome conhecimento. Então, logo tome conhecimento, a gente encaminha aqui para a Comissão de Saúde, para que a gente possa ajudar o governo a errar menos. E o segundo tema, senhor presidente, claro, que também é importantíssimo e que eu acho que tem que se achar o caminho, é o Oncocentro. Isso aí nós temos que achar um caminho, da mesma forma. Tem coisas que ninguém faz, ou que não tem quem faz melhor. São despesas que às vezes você tem dentro de casa. Quando você tem um filho, você pensa que o carnê da despesa vai diminuir só porque ele vai ficando mais velho ao longo do tempo? Pelo contrário, quem não tem filho ainda e a hora que vai ter, vai ver que o carnê da prestação, das contas diárias e mensais só aumenta, e não tem como cortar, são despesas forçadas, né? Mas o segundo tema é o seguinte, senhor presidente, o item número 2 aqui, de ciência, que o senhor falou, se diz a minha região. A Câmara Municipal de Pedra Bela encaminha um requerimento solicitando a intercessão junto ao governo do Estado, a fim que sejam instalados aparelhos de ressonância magnética para diagnóstico oncológicos no Hospital Universitário São Francisco, na cidade de Bragança Paulista. E existem políticos da região, vários vereadores, que muitas vezes são desavisados, que é o seguinte: estão buscando emendas parlamentares nessa casa. E é importante que se dê emenda parlamentar para que tenha esse aparelho desse serviço lá. O que ocorre é que os deputados precisam ser informados é o seguinte: os recursos têm que ir para o Hospital Universitário São Francisco e não para a OS que administra esse hospital. Porque senão nós a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, estará dando recursos, esses equipamentos custam milhões de reais, né, que eles estão buscando emendas, para uma organização social, que uma hora ou outra deixa de ter o contrato para atender a região, leva o equipamento embora e a cidade, a região, fica sem equipamento. Então, só até para dar conhecimento aos colegas, que é importante, sim, que deem lá emendas parlamentares, mas que seja lá do hospital universitário, porque o hospital vai continuar lá não sei quanto tempo. Organização social é organização social. Acho que é importante esse esclarecimento. Quero registrar também aqui, com muita alegria, a presença do nobre deputado André do Prado. Seja muito bem-vindo. Antes de terminar, deputado, só uma informação. Pela ordem, deputado José Américo. Eu queria, já que nós estamos falando de economizar recurso, foi constituída aqui uma comissão para acompanhar as OSs da área da saúde, que é constituída pela deputada Edna Macedo, Edmir Chedid e eu. Então, eu queria só comunicar que nós, já os consultores, vamos fazer uma primeira reunião agora na quinta-feira, às 10 horas da manhã, em local a ser definido. Eu vou ver, a minha assessoria está olhando, então aí depois a gente divulga, se alguém quiser ir e tal. Aí é um bom lugar para economizar, viu? Se o governador quiser, né? Não é nosso papel fazer isso, mas se o governador quiser, pode dar uma boa ideia para ele economizar aí.
É só ele pegar o resultado da CPI que nós fizemos, que foi presidida pelo deputado Ademir Chedi, dar uma boa lida, né? O secretário dá uma boa lida ali, ele vai pegar gatos, jacarés, cobras, lagartixas e outras coisas mais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Edna Macedo. Eu concordo com você, Zé Américo. Só que não é da nossa alçada, assim, porque nós temos que fiscalizar. Não, claro, não, sem nenhuma dúvida. Desculpe, Edna. Não, tá certo. Eu falei, o governador ele podia tomar a iniciativa de fazer isso. Nós vamos propor, né? Nós Podemos precisamos propor. fiscalizar. Claro, sem nenhuma dúvida. E eu também gostaria de corroborar com o que a nobre deputada Janaína falou a respeito da nossa comissão. Nossa comissão fica só nesse lesco-lesco. Aprova, desaprova, pega o visto. Tem que ter mais ação em todos os problemas da área da saúde que passa o nosso Estado, os nossos hospitais. Tem que ser debatido aqui. E precisamos fazer esse debate sobre a Oncocentro, sobre a FURP. Isso tudo faz parte da nossa comissão e agitar mais a comissão, porque fica só muito devagar. A nossa comissão, né, Edna, vai poder trazer para cá propostas, encaminhamentos, etc. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Para colaborar também com essa fala da importância da Comissão de Saúde, que não fique apenas na avaliação de projetos de deputados e de governo, eu também entendo que essa questão da FURP é de fundamental importância, no que pese já tem uma CPI rodando a casa. Acho que seria de bom tom também que o governo ao menos esperasse a CPI concluir para poder enviar qualquer projeto, mas independente disso, acho que poderíamos nós fazer uma reunião específica sobre esse tema, convocando aqui o superintendente, os funcionários, para que a gente possa apresentar, entender. Está muito claro, por mais que a CPI tenha o objetivo de investigar desvios, mas que a construção da fábrica em América Brasiliense, de fato, foi um erro estratégico do governo, o que acabou prejudicando a fábrica em Guarulhos, que até o momento não tinha problema, era superavitária. Agora, a fala que a deputada Janaína falou, por um lado é positiva, mas eu não sei se foi antes ou depois da entrevista que o governador João Dória deu, porque na entrevista, não sei se todos ouviram, mas acho que o áudio vazou, porque foi numa grande rádio e deu muita repercussão. Ele foi muito taxativo em dizer que está decidido, que o projeto está sendo minutado e que em breve a Assembleia terá esse projeto de extinção da FURP. Então, era importante que alguém do governo oficialmente fizesse isso, e se é que ele está sendo minutado mesmo o projeto, que a gente possa também, desde já, debater. Porque eu imagino que esse projeto ele vai ser debatido aqui em algum momento, seja em que momento vier. Então, que a gente possa antecipadamente já, enfim, ter escutado os agentes envolvidos, enfim, os funcionários, entender como vai ser PDV ou não terá PDV, eles serão readaptados para outros locais. Enfim, acho que a gente pode muito bem antecipar esse processo, até porque o próprio governador já fez o anúncio em cadeia aberta, em rádio aberta, para que todos pudessem acompanhar e, claro, deixou os funcionários muito preocupados com tudo isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Janaína Só para Pascoal. esclarecer a ordem cronológica das coisas, quando o governador deu essa entrevista anunciando que a decisão estava tomada e que só faltava mandar o projeto para cá, coincidentemente a CPI tinha uma visita na FURP. Com essa preocupação do impacto na saúde, eu acompanhei a visita. Ao acompanhar, eu, junto com tudo que eu li, cheguei à conclusão de que seria um grande erro. Aí o governador veio aqui, quinta-feira passada. A gente se inscreve para falar. Eu falei para ele justamente disso. Expliquei porque eu entendo que é um equívoco, que nós não podemos pensar a FURP como pensamos as outras empresas públicas. É uma outra seara. E dei essa sugestão de nós trabalharmos para fechar a Américo, até porque a Américo está mesmo excedente, e manter Guarulhos. Ótimo. Na reunião de quinta, ele falou, essa ideia nós não havíamos pensado nela, mas é interessante. Aí ele saiu e deu uma coletiva aqui na casa, dizendo que ele, junto com a equipe, iriam analisar. Eu já tinha uma reunião agendada com o secretário para tratar da lei do parto, porque muitas mulheres em São Paulo não estão conseguindo fazer sua cesariana, que estava agendada para ontem. Aí eu aproveitei a agenda que já estava marcada e levei para o secretário a conversa que tivemos aqui com o governador, né? O que eu senti, daí a ideia de Vossa Excelência de trazer o superintendente, eu acho positiva, porque o superintendente me pareceu muito convicto da necessidade de extinguir. O secretário fez referência a esse estudo,
Ele está aguardando esse estudo. O que eu percebi foi que o entusiasmo do governador com essa ideia de fechar uma e manter a outra, pelo menos, posso estar equivocada, não era presente nas pessoas que participaram da reunião ontem, entendeu? Qual é a minha preocupação? O governo tem insistido na metodologia de mandar projetos conjuntos para esta casa. Repare, o 01 extinguia várias empresas. Esse do Tietê trata do piscinão no ABC e das obras no Tietê. Quem lê com cuidado chega à conclusão que são coisas completamente diferentes. Mas nós temos que votar junto. Então, o meu medo é que venha um projeto genérico para cá, juntando FURP, Guarulhos, Américo e mais Oncocentro, e talvez até SUSEM, que está sendo debatido também, e nós não possamos fazer essa análise fina. Daí entender que a comissão tem que tomar a iniciativa, porque eu fui ontem lá, mas ficou algo assim muito pessoal, e a força não é a mesma, né? A força de uma comissão é diferente. Não, Representatividade. Não, a parte, só para também contribuir, ela falou do PL1, e eu tinha anotado aqui, e se a questão for meramente dar lucro ou não dar lucro, for deficitária ou superavitária, nós aprovamos aqui o PL1, que foi o primeiro projeto enviado pelo governador, com CPOS, IMESP e PRODESP superavitárias. E nós aprovamos aqui a extinção praticamente a maioria de todas essas outras. Tinha CODASP, tinha Implaza, que era deficitária, mas as outras não. E mesmo assim, entendeu a Assembleia, por esmagadora maioria, que tinha importância. Eu penso que a questão da saúde ela tem que ser tratada de maneira diferente de outros setores. Por isso, eu quero contribuir aqui, colaborar, e talvez o caminho seja a gente já iniciar, fazendo um requerimento assinado por todos, convidando o superintendente para vir explicar aqui, desde já, essa ideia do governo de extinguir, privatizar, o que é que está sendo deliberado, enfim. Até podíamos organizar para fazer isso, se for possível ainda hoje, por exemplo, por escrito e protocolar já na comissão. Presidente, pela ordem. Ô, deputado, não seria esse requerimento ao secretário da Saúde, para ele explicar? Não, acho que o secretário pode vir aqui. Às vezes o próprio superintendente tem mais conteúdo do que o próprio secretário, mas... Não, mas quem quer privatizar é o governador, e o secretário fala por ele. E o superintendente vai dizer o quê? Não, né? Pode ser quem a comissão achar melhor. Eu digo mais porque para a gente ter mais somar, conteúdo. Né? Sim. Ou talvez os dois também. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho recebido muitas mensagens de farmacêuticos, de dentro e de fora da FURP, que pedem a oportunidade de falar. Então, talvez fosse interessante chamar o superintendente, porque ele vai mostrar essa visão, né, pela extinção, e pedir que venha um representante dos funcionários, mas a minha sugestão é que não venha um representante que venha tratar dos empregos, porque aí a gente vai tratar a questão como se fosse qualquer outra privatização. Talvez um farmacêutico-chefe, alguém que possa falar do impacto que essa empresa tem na saúde. É a sugestão que eu faço. Eu não sei identificar os nomes, porque foram vários que escreveram, médicos, inclusive, que não são funcionários públicos, mas a gente pode mandar um ofício chamando o superintendente e um representante da área farmacêutica mesmo, para responder perguntas técnicas da área de saúde. Nada impede que venha também alguém para falar dos funcionários, dos empregos, talvez 3 pessoas. Eu tenho uma sugestão aqui. Tudo isso que nós estamos falando, por incrível que pareça, nós já tratamos na CPI. Nós já ouvimos o secretário, já ouvimos secretários anteriores que eram secretários quando a parceria público-privada foi colocada em funcionamento. O superintendente teve superintendentes anteriores a ele, porque o doutor Afonso, que agora assumiu esse ano. Pela ordem. Né? E quem que pediu pela ordem? Eu. Só deixa eu concluir, nobre deputado José Américo. Tudo isso nós já vimos na CPI. Eu não estou dizendo, e nem me atrevo aqui a dizer que isso seja... nós não devemos fazer novamente, até porque eu acredito que os deputados que aqui fazem parte da Comissão de Saúde têm todo o direito de fazer esses requerimentos, e eu acho que deva ser feito, sim, até para que a própria CPI ganhe mais força. Nós tivemos uma conversa entre nós, não estou falando como presidente da CPI, que é o nobre deputado
Edmir Chedi, mas falo como membro, né, e como relator. O nosso entendimento, pelo menos o meu, é de que não fiquemos cavando buraco. Porque pode ser que a gente cave um buraco tão fundo que depois a gente não consiga tapar. Né? Então, a investigação já está sendo feita pelo Ministério Público, pela polícia, já tem órgãos investigando os contratos, investigando a parceria que foi feita, a construção da fábrica, já tem uma investigação em curso. Eu acho que nós tomamos um caminho e todas as perguntas que são feitas hoje para as pessoas que são convidadas e convocadas é no mesmo sentido. O que fazer com a FURP daqui para frente? O que fazer para o futuro? Então, até hoje, eu fiz essa pergunta para o Dr. Davi Wippe. Na opinião do senhor, o que fazer com a FURP? Né? Então, eu acho que esse é o caminho que a CPI está tomando, né? Apesar dela ter sido instaurada para investigar. Né? Só que a gente chega num ponto que, se nós não pensarmos o que fazer com a FURP daqui para frente, você fica pensando, olha, mas o que nós estamos fazendo aqui então? Né? Então, eu vejo que é a mesma preocupação que hoje, lógico, com o fruto da CPI, os funcionários começam a ficar preocupados, o próprio superintendente, o próprio governo do Estado, todo mundo fica preocupado, porque está se chamando pessoas que participaram antigamente e as coisas vão voltando à tona. Né? Matérias que foram publicadas em 2015, 2014, nós estamos trazendo de volta. Então, é uma preocupação de todos. E o assunto voltou a ser uma preocupação de todos, principalmente dos funcionários. Eu acho que nós não podemos esquecer de que, inclusive o Dr. Davi Wippe disse isso hoje, lá tem funcionários excepcionais, né? Na área técnica, na área de produção, na área de pesquisa. Lá tem funcionários excepcionais que têm que ser respeitados. E eu acho que, se algum dos deputados, membros dessa comissão, apresentarem requerimentos, vão ter o meu apoio também para que esse assunto seja debatido e que nós possamos encontrar um caminho para o futuro da FURP, independente da proposta do governo do Estado. Né? A proposta com certeza virá, mas eu acho que nós temos que também nos preocupar aqui com a FURP e com o medicamento popular. Pela ordem, excelência. Pela ordem. Primeiro, pela ordem do tipo. Deputado Zé Américo, pela ordem. Muito rápido. O secretário Henrique, quando esteve aqui, ele disse que esperaria o estudo da FIP antes de privatizar ou fechar a FURP. Ele disse isso. Ok, eu acho prudente, né? Excelente. Porque eles vão ter uma base, né, no que se apegar para poder ter uma definição. Deputado Edmir Chedi, pela ordem. Para duas informações, excelência. Se o posicionamento do doutor Afonso, que é o novo superintendente da FURP, mudou, eu não sei, como disse a nobre deputada Janaína. Na CPI, ele diz estar trabalhando para que a FURP equilibre suas contas. Tanto que a FURP não tinha o setor de vendas agressivo, foi feito um chamamento a nível nacional para poder ter vendedores daquilo que a FURP trabalha no país inteiro. Como tem qualquer empresa de medicamento da iniciativa privada. Você está numa consulta médica em qualquer lugar, tem lá o vendedor lá com a malinha dele tentando vender remédio, produtos aí da área da medicina, né? Então, esse é um grande avanço, é vender aquilo que produz, aumentar a produtividade. Então, eu até então, essa notícia que a nobre deputada Janaína traz, que o Afonso diz que está trabalhando para fechar a FURP, não é aquilo que ele disse aqui na CPI. Segundo, excelência, quanto àquilo que o deputado Zé Américo acaba de colocar, e o senhor também, Vossa Excelência, a CPP, que é a Companhia Paulista de Parcerias, quem formulou essa parceria público-privada foi a CPP, que é o governo do Estado. Né? Me informou a minha assessoria agora, que eles acabaram de confirmar que esse estudo contratado por eles para avaliar onde a FURP pode chegar e o que é o futuro da FURP, será encaminhado à CPI no dia 14 agora, próximo. Então, chegando lá, a gente encaminha para a Comissão de Saúde. Pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer, para não gerar, pelo amor de Deus, uma confusão. O que eu disse foi o seguinte:
O governador se mostrou muito animado com a ideia. Eu estava lá. O superintendente ontem, em nenhum momento disse que estava trabalhando para fechar. Mas ele não me parece... Ele me pareceu bem mais cético, tá? Em termos da possibilidade de fazer da FURP algo rentável. Ele me parece muito partidário desse discurso, né, que eu tenho chamado, nem sei se é o nome correto, mas economicista, né? Se compensa, se não compensa. Então, é nesse sentido, entendeu, Excelência? Não é que ele está trabalhando para fechar, mas eu não senti, por parte dele, uma receptividade à ideia de nós trabalharmos em conjunto, até falei, a Assembleia é para trabalhar em conjunto. Entendeu? A Comissão de Saúde para trabalhar em conjunto, para a gente tentar fechar uma, enxugar a outra, manter esses funcionários que estão mais ativos. Inclusive, eles formam funcionários para os outros laboratórios. Tá, pela oportunidade, a senhora me permite? Eu acho que, vou colocar o que eu penso aqui, não é fechar a outra. Fechar uma fábrica de remédio é ruim para qualquer um. Também, sou contra fechar. Ué, vende para alguém que vai continuar explorando, mantendo os empregos, né? Tem que avaliar, ver se documento... eu acho que hoje qualquer um que fechar uma escola está errando. Fechar um hospital está errando, um posto de saúde está errando, né? Fechar uma fábrica de remédio também está errando. Talvez a palavra privatizar seja mais adequada. Achar um caminho para ambas, né? Desculpa minha colocação, deputada. Aqui, né? Imagina. Mais alguma manifestação? Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada esta comissão.